Olá, meus irmãos. Que prazer poder falar com você e compartilhar mais uma porção da Sagrada Escritura. Nós estamos meditando no texto do Antigo Testamento que nos fora apresentado e ficou conhecido como os 10 Mandamentos. O texto está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo 1. Nas devocionais anteriores, nós vimos que o Senhor Deus foi Ele mesmo quem nos passou tais mandamentos. O dedo de Deus escreveu na pedra, pedra esta dada a Moisés, e Moisés foi o transmissor do recado de Deus para aquele povo. Deus se apresentou dizendo quem Ele era, dizendo aquilo que Ele havia feito, e nas nossas devocionais nós meditamos sobre isso. O Deus da Escritura é o Deus que fala, é o Deus que se revela, é o Deus que age. Na nossa primeira meditação, este foi o tema, o Deus que se revela. Na nossa segunda meditação, nossa segunda devocional foi como devemos adorar esse Deus. No versículo de número 3, a Bíblia nos diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus requer adoração exclusiva. Ele não aceita nenhum tipo de parceiro, nenhum tipo de concorrente. Nós chegamos então no segundo mandamento, nossa terceira devocional, que está aqui a partir do 4º versículo de Êxodo, capítulo de número 20. E está escrito assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. E eu vou ler somente até aqui e depois eu vou ler a segunda parte. Primeiramente, nós devemos entender que o Senhor Deus não é contra as representações artísticas. Deus tem um senso estético acurado. O Senhor Deus pinta o céu de várias tonalidades diferentes todo entardecer. O Senhor Deus gosta de salpicar tons de verde diferentes nas folhas e em árvores diferentes. O Senhor Deus tem um senso de estético maravilhoso, um senso estético apurado, um senso estético acurado. No entanto, o que Deus está proibindo nesse mandamento é adorar mediante imagens. Imagens estas que servirão ou serviram como intermediários na adoração. Se o primeiro mandamento é adorar o verdadeiro Deus, o segundo mandamento é como devemos adorá-lo. Não podemos adorar a Deus por meio de mediadores falsos, sejam esses representações artísticas, vitrais ou até mesmo estátuas. Deus não aceita nenhum tipo de intermediário na adoração. Se Ele é Deus zeloso, se Ele é o único Deus que não aceita nenhum tipo de concorrente, Ele é Deus que não aceita nenhum tipo de mediação, a não ser aquela prescrita por Ele mesmo. Isto é, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível e por Ele, por meio dele, nós devemos prestar culto a Deus. E qual é a consequência deste culto feito fora do prescrito, ou deste culto feito por meio de intermediários não ordenados? A continuidade do texto nos diz aqui a partir do versículo de número 5, Deus é zeloso e por isso visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem, e faz misericórdia até 1000 geração daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Adorar a Deus pelos meios aos quais Deus não ordenou é aborrecer o Senhor Deus. E esse aborrecimento atinge não apenas aqueles que adoram a Deus dessa forma, mas a sua descendência. E por que atingem a descendência? Porque o ensinamento errado tende a ser propagado de geração em geração. Contudo, aqueles que o amam e aqueles que amam a Deus, conforme nos disse o apóstolo João, são exatamente aqueles que guardam o mandamento do Senhor. Aqueles que o amam
tem a bênção sobre si e sobre as demais gerações. E o que é incrível, que Deus visita a iniquidade até a terceira e quarta geração, mas visita a fidelidade até 1000 gerações. O Deus da Bíblia é o único Deus. E esse Deus da Bíblia não aceita meios intermediários, meios não prescritos, meios não ordenados para ser adorado, e nesse sentido pune aqueles que assim o fazem e abençoa aqueles que o obedecem. Você pode ter livre acesso ao Senhor sem intermediários feitos pelas artes, feitos pelas mãos humanas. Você pode ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, Senhor. Basta você fechar os seus olhos, fazer uma prece ao Senhor e fazê-la em nome de Jesus, o intermediário prescrito, o intermediário autorizado, o intermediário ordenado por Deus. Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Adore a Deus por intermédio de Jesus, para que você seja abençoado e para que os seus sejam abençoados por meio desse ensinamento. Que Deus o abençoe, fique com Deus. Adore a Deus em espírito e em verdade, pois o nosso Deus está pronto e disponível para receber toda a adoração que é feita por intermédio de Jesus. Fique com Deus e nós nos vemos na próxima, se Deus quiser. Um forte abraço e até mais. Tchau.